Hoje vou abordar a vocês algumas dicas para a elaboração do seu currículo profissional. Esse material é fruto de uma palestra que eu já ministrei sobre esse assunto e eu espero estar trazendo alguma contribuição para a formação de vocês. Então, a primeira questão que eu coloco é qual o termo correto a utilizar? É currículo ou é curriculum vitae? O importante é não misturar. Eu posso utilizar ambos. Ou eu utilizo a palavra na língua portuguesa, que é currículo ou currículo profissional, ou eu utilizo no termo do que vem do latim, que é curriculum vitae, que significa o currículo de vida. E ele mostra a trajetória que nós temos enquanto profissionais. Então, ambos são corretos. Importante é não misturar. Não posso utilizar currículo na língua portuguesa e vitae no latim. Então, ou eu utilizo um idioma ou eu utilizo o outro. De qualquer forma, seja o que vocês escolherem, o que é o currículo? O currículo nada mais é do que a nossa propaganda, o nosso cartão de visita. Porque nesse sentido nós estamos vendendo, né, a nossa força de trabalho e dentro daquela abordagem do marketing nós devemos conquistar o cliente. E o nosso cliente, nesse caso, é o nosso selecionador, que dentre tantos outros currículos que ele vai receber, ele deve se interessar pelo nosso. Então o nosso ele tem que chamar mais atenção no bom sentido e conquistá-lo para que a gente seja selecionado e tenha chance de participar do processo seletivo. A gente sabe que muitas vezes o currículo ele já bane o candidato do processo, né? Ou porque não chama atenção, ou porque a formação é inapropriada. Tem outros currículos que são mais atrativos, tem mais cursos, tem mais experiência, se destacam dos demais. Então, nós temos que fazer com que o nosso currículo se destaque, considerando toda a nossa bagagem que nós já temos e que pode ser útil para aquela empresa ou para aquela vaga para a qual nós estamos nos candidatando. Então, eu trago para vocês um pouco do que é essa estrutura do currículo, normalmente o que o currículo apresenta. Eu posso começar o título do meu currículo com o meu próprio nome, eu não preciso colocar aquele título currículum vitae que eu mencionei antes, ou currículo de vida, porque, obviamente, o selecionador, quando pega o nosso currículo, ele já sabe que é um currículo. Então, principalmente se eu tenho problemas de espaço, eu tenho muita coisa para colocar no meu currículo, eu posso já começar com o meu nome se destacando. Depois, abaixo do nome, os dados pessoais, só aqueles que são apropriados, né? Então, são aqueles dados que chamam a atenção e que muitas vezes vão fazer com que o selecionador escolha o nosso currículo para participar do processo. Então, por exemplo, o endereço, é interessante, que a gente sabe que muitas empresas também levam isso em consideração, onde o candidato mora para estar participando do processo seletivo. Muitas vezes a data de nascimento ou a idade, que é um dos requisitos que às vezes não é tão explícito, mas a gente sabe que muitas empresas consideram, né? E não colocar dados como CPF, número de RG, porque ninguém vai nos escolher pelo número, inclusive a gente fica com um currículo mais vulnerável, né? A gente não sabe quem vai ler o nosso currículo e o que vai fazer com os nossos dados pessoais. Então, cuidado com essa questão de números de documentos. Também é importante nos dados pessoais ter um e-mail de contato, um e-mail que a gente acesse com frequência, para a gente poder dar um retorno, caso nos contatem via e-mail, e também um celular, um telefone de contato que a gente também possa dar um retorno se a gente for chamado. Depois, o segundo ponto é colocar quais os objetivos pretendidos. Isso é muito legal e poucos currículos apresentam. O que são esses objetivos? O cargo para o qual estamos nos candidatando, a vaga desejada, ou a posição, pode ser a área de atuação. Isso facilita a vida do selecionador, porque muitas vezes o selecionador recebe vários currículos para várias áreas e ele não sabe que o meu currículo tem intenção de concorrer para o cargo de técnico em segurança do trabalho. Então, coloco lá o objetivo técnico em segurança do trabalho, ou estágio de curso técnico em segurança do trabalho, área ou área da segurança do trabalho. Enfim, qual o objetivo que a gente quer ter. Depois, a formação escolar, que são os cursos feitos, preferencialmente chamando atenção para os cursos mais recentes, e então o ensino técnico, o ensino superior, se for o caso, depois vem o ensino médio, outros, né, se for o caso, tá?
Sempre é legal colocar o nome da escola, onde foi feito o curso. Se o curso está em andamento, eu coloco a data de início e coloco a previsão de término. Não precisa ser o dia que vai se formar, mas pelo menos assim, o ano, né? Dezembro de 2022, previsão de término, tá? E quando foi feito cada curso, também essa é uma informação bem relevante, até para ver se é atual, se já faz mais tempo, se o candidato é uma pessoa que já tem uma longa trajetória, formada há mais tempo, enfim, isso também é interessante. A experiência profissional no mesmo sentido, colocando as mais recentes em destaque, com ordem cronológica para trás, para as mais antigas. Se eu tenho muitas experiências das mais diversificadas, posso colocar só aquelas que chamam atenção para a vaga, aquelas que contribuem, e citar lá, dentre outras, né? Deixando o selecionador entender que aquelas são as mais relevantes, mas há outras que podem ser questionadas no momento de uma entrevista, por exemplo. Mas eu não tenho experiência profissional, nunca trabalhei. Então, coloque outras experiências, como outras qualificações, mais cursos, experiências em trabalho voluntário, experiência como síndico do prédio. Tudo isso vale e contribui e pode ser interessante aos olhos do selecionador, porque vai ver que a pessoa já se desenvolveu num determinado patamar, já desenvolveu algumas competências que podem ser úteis para aquela empresa. E habilidades e qualificações profissionais, cursos de idiomas, cursos de informática, outros cursos de NR, certificações, habilitação, muitas vezes tem empresa que pede, né, carteira de motorista, enfim, tudo que possa contribuir, possa agregar e possa chamar a atenção do selecionador. Mas como eu sei que tal curso vai chamar a atenção do selecionador? A gente tem que ser um pouco detetive, tentar descobrir, tentar rastrear a vaga, conhecer que empresa é essa a qual a gente está se candidatando, o que ela valoriza. Se a gente tem essas informações, fica muito mais fácil customizar, formatar o nosso currículo com esses dados, né, que vão estar valorizando e chamando a atenção do selecionador. Então, alguns pontos-chave eu quero chamar a atenção para vocês. Primeiro, o currículo deve demonstrar as nossas realizações, sem ser também tendencioso, muito exagerado, porque aí o selecionador pode até desconfiar se aquele currículo é verdadeiro ou não. Também não omitir dados importantes, como datas de ingresso, datas de saída dos empregos anteriores, nome da instituição de ensino, previsão de conclusão do curso, etc. Datas é muito importante, porque o selecionador também vai checar no momento da entrevista ou fazer um rastreio depois da vida daquele profissional se aquelas informações são verdadeiras e se elas fecham. Porque se gerar alguma dúvida, pode ser que o selecionador já nem siga com o nosso currículo adiante no processo seletivo. Normalmente são analisados o quê? O crescimento pelos cargos, o nível das empresas, as datas de entrada e saída, eventuais guinadas na profissão. Então a pessoa veio por um determinado caminho, depois ela mudou, ou ela agregou a sua formação profissional, onde é que ela trabalhou e principalmente as suas realizações, o que ela já fez, quais são os projetos, quais são as atividades que ela já realizou, o que ela tem experiência. Também o aspecto educacional, se há correspondência com o perfil, porque se já não tiver, o candidato já está de fora do processo. A consistência geral dos dados, para ver se as informações fecham. A redação, a organização dos dados e também erros, né, de português, de redação, de formatação, tudo isso é muito importante. Então, se a gente tem um pouco de deficiência nessa área da língua portuguesa, vamos passar o nosso currículo para alguém que possa nos ajudar, possa estar revisando antes da gente submeter e estar concorrendo às vagas, porque aí a gente tem muito mais chance. Então, algumas dúvidas também que os alunos me colocam são as seguintes. Devo colocar foto no meu currículo? Eu digo se o anúncio solicitar. Se o anúncio está pedindo, se o selecionador está pedindo, a gente coloca. Senão, não há a mínima necessidade. Inclusive, existe um debate em relação a essa questão da foto, porque muitas vezes isso pode gerar um certo preconceito, né, pela imagem do candidato, enfim. Então, se o anúncio solicitar, se coloca, senão não há a mínima necessidade. Mas também alguns anúncios pedem a pretensão salarial, ou seja, quanto que a gente quer receber, né, naquele cargo que a gente está se candidatando. Se o anúncio solicitar, se coloca, se não, também não. E se pode colocar uma faixa, né, uma faixa negociável.
Então, de tanto a tanto, dependendo dos benefícios, de tanto a tanto a negociar, tá? Porque aí também se tem mais flexibilidade. Número de páginas, aí sim, no máximo 2, não vamos exagerar, porque se a gente mandar uma bíblia, o selecionador não vai ler. Vamos ser sucintos, vamos ser objetivos e chamar atenção em 1 ou 2 páginas. Carta de apresentação hoje também tem sido dispensável. Em alguns casos, se a gente for fazer, normalmente no próprio corpo do e-mail, no qual nós vamos anexar o nosso currículo, e de forma bastante sucinta, porque as informações estão no currículo. Referências também, depende do cargo, se a empresa solicitar. Então, a dica é investigue antes, obtenha as informações que são necessárias, o que a empresa valoriza, o que ela quer, e aí sim se prepare. Então, eu sempre brinco com os alunos, vamos fazer um curriculão. O que é um curriculão? É uma base de dados onde temos todas as nossas informações que podem ser inseridas num currículo. E a cada empresa e a cada vaga que surge, a gente vai pensar aquelas informações do nosso curriculão para colocar nesse currículo personalizado para cada empresa. Ah, mas isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, sim, mas dá muito mais sucesso. Então, também não adianta a gente sair disparando um currículo genérico para 500 empresas e não ser chamado por nenhuma. É melhor nós enviarmos para menos empresas, para menos locais, mas currículos personalizados de acordo com a necessidade de cada uma delas, pois aí temos mais chance de obter uma entrevista e de estar participando de um processo seletivo. Então, essas são as minhas dicas que eu coloco para vocês. Eu estou à disposição para ajudá-los, para ajudar a formatar o currículo de vocês. Façam a sua proposta e enviem pela atividade do Moodle que já está disponível. Até mais!